Então, no sistema, no quesito de precificação do produto, você tem ali as tabelas de preço que você pode deixar criado, né? Então você pode ter várias tabelas de preço dentro do sistema. Se a gente for aqui em cadastro, você vai ter a opção de produtos, quando você consegue cadastrar os produtos, né? Aqui você vai no cadastro dos produtos e aqui embaixo a gente tem a opção de tabela de preço. Daí, tá? Já tem uma tabela de preço padrão criada, você pode alterar aqui para colocar a margem fixa ali na tabela de preço que você precisar. Então, com a margem fixa, quando você cadastrar um produto e aplicar um custo ali sobre aquele produto, ele vai aplicar o preço final com base na margem que está fixada daí, beleza? Então, sempre que tiver um custo ali, seja esse custo ele foi dado por conta da entrada, né, porque o sistema atualiza o custo automaticamente na entrada da nota também, ou se eu alterar o custo manual, aí ele vai calcular com base na minha margem padrão daí, para itens novos cadastrados a partir da alteração ou da criação da tabela de preço. Beleza? Então aqui você pode criar vários, ó, se você der um novo, você vai poder colocar aqui a descrição, criar aqui a sua a porcentagem da margem que você quiser. Ah, essa aqui eu quero 33, um exemplo, né? 33% de margem. Eu posso colocar aqui. Ah, aqui quando eu alterar o custo do meu produto, o que que vai mexer? Vai mexer no meu preço de venda, ele vai mexer na minha margem, né? Então, um exemplo, o custo do meu produto, ele aumentou, né? Então, como o custo do meu produto aumentou, eu quero que meu preço final de vendas aumente também, ou ele mantém o preço final de venda e só ajuste a margem. Então, no caso do meu custo aumentando, minha margem iria diminuir um pouquinho, tá? Então, aqui você consegue ajustar. Você pode criar várias tabelas de preço no sistema, tá? Só que aqui, se você observar, você tem a tabela de consulta 1 e 2. Esse daqui serve para o cadastro de produto. Lá você vai ver que tem preço 1 e preço 2. Então, na visualização, os preços que aparecerem ali, ele é delimitado a partir dessa opção, tá? Mas você pode ter várias tabelas de preço criadas, não tem problema. Se a gente for aqui no cadastro de produto, ó, eu venho aqui no cadastro, você vai ter aqui os produtos, você vai ter aqui o preço 1 e preço 2 embaixo, tem o valor promocional que pode ser aplicado também, tá? Então, a precificação dele vai se dar através das tabelas de preço. Nas tabelas de preço, você pode delimitar uma margem ali padrão para quando você cadastrar um novo item, ele já aplicar aquela margem ali. Ou se a gente vir aqui em alterar no item, você consegue ajustar a precificação do item individualmente também, tá? Então, aqui tem a abinha de custos e preços, ó, a gente consegue ver todas as tabelas de preço criadas ali e associadas ao produto. Nesse caso a gente só tem uma, né? Provavelmente ele foi alterada depois desse produto criado, então por isso que ele não está aplicado à margem, mas se eu vir aqui nesse botão lateral aqui da tabela de preço, eu consigo fazer a distribuição e toda alteração que eu fizer aqui fica individual no produto. Então não vai afetar a minha margem. Então, igual no exemplo, naquela tabela de preço padrão a gente tem a margem de 50%. Mas nesse produto aqui eu quero colocar 33. Eu posso colocar 33, que daí ele só vai alterar no produto em si. Aí automaticamente ele já me dá meu preço final de venda. Ou se de repente, eu não sei que margem que é, mas eu sei que meu preço final de venda vai ser 1.200. Aí você pode colocar aqui o valor que ele vai automaticamente ajustar, tá? Aqui você pode dar um OK, você vai ver que aqui embaixo ele já ajustou o valor, o preço final do produto para a hora que você for inserir no orçamento ou no faturamento ele já puxar esse preço. E na tabela de preço do produto em si, na alteração do produto, você vai ver que tem uma questão de promoção. Então eu posso colocar uma promoção, por exemplo, esse mês aqui eu vou vender esse produto aqui, eu vendo a 1.200, mas esse mês eu vou vender a 1.100, né? E eu quero que seja aplicado somente esse mês. Aí eu consigo até aplicar a questão da validade, né? Então, durante a validade dessa promoção, o sistema vai aplicar ela automaticamente para mim no sistema. Quando ela passa da validade, aí ele para de aplicar, beleza? Então, se a gente gravar o produto aqui, ó, você pode dar um sim, tá? Aí você vai ver que ele ficou amarelinho porque eu coloquei a promoção, e ele está dentro da promoção ainda. Se a gente ver aqui, vai mostrar o preço da promoção e o preço do produto em si, tá? Então assim você consegue ajustar a precificação dos produtos, criar a tabela de preço para deixar a margem padrão para a hora que você cadastrar um novo item, né? Então se eu vir aqui e for cadastrar um novo item, você vai ver que aqui no custo ele já vai pegar a margem lá da minha tabela padrão. Então, de acordo com o custo, seja eu alterando ele aqui manualmente, né, o que o custo sem imposto e custo com imposto que ele vai aplicar, ou a partir das entradas de nota também ele altera o custo e, consequentemente, ele vai te dar o preço final, mas você pode também alterar individualmente, beleza?